Olá pessoal, esse vídeo não tem relação com o livro. Já faz um tempo que eu estou prometendo para algumas amigas, alguns amigos, fazer um vídeo sobre o islamismo. Na verdade, o vídeo não está pronto ainda. O assunto, o islamismo, é muito extenso. Eu estou primeiro escrevendo alguma coisa e depois eu vou ver se eu vou publicar o escrito, se eu vou ler no vídeo, como é que eu vou fazer. Mas vai ser um vídeo de mais de 1 hora, provavelmente. Explicar o islamismo desde o seu surgimento até os dias de hoje é um projeto grande. Dá muito trabalho e toma muito tempo. E não dá para ser contado em 10 minutos, 20, nem mesmo em 1 hora. Mas, enfim. O vídeo de hoje, na verdade não é o vídeo de hoje, eu vou fazer depois o vídeo do livro. O vídeo com as resenhas de livro vão continuar os vídeos. Eu estou fazendo esse vídeo só para tentar explicar um pouquinho. Tem muita gente perdida com o que aconteceu no atentado terrorista em Paris ontem. Ataque esse reivindicado pelo Estado Islâmico. Tem muita gente perdida, não sabe por que está acontecendo isso, por que eles fizeram isso. Tem tem gente que chega ao cúmulo de acusar o governo francês de ser o responsável por isso. Eu vi gente chegar a dizer que os franceses são culpados porque eles são xenófobos, eles é que são culpados e os outros é que pagam e tudo mais. Muita ignorância para um país só, né? Mas tudo bem. Infelizmente o islamismo é muito pouco conhecido no Brasil, então é normal que as pessoas não saibam. E também é normal que as pessoas falem besteira, porque o Brasil é assim, as pessoas não sabem, mas elas querem opinar sobre tudo. Se você perguntar para alguém na rua que só estudou história até hoje na vida, se você perguntar sobre física quântica, o cara vai ter uma opinião a respeito sem nunca ter lido nada. O Brasil é assim, né? Você vai no bar e todo mundo tem ideia para tudo. Tem ideia para consertar o mundo, tem ideia para resolver os problemas do país, economia, ciência, tecnologia, saúde, tem ideia para tudo. Só que não leu nada, não sabe nem se aquilo lá já foi tentado, se existe ou se não existe. O brasileiro é o palpiteiro por excelência. Ele adora dar opinião sobre tudo, inclusive sobre o que ele não sabe, principalmente sobre o que ele não sabe. Mas enfim, eu vou tentar explicar um pouquinho, só um pouquinho, porque esse vídeo não vai ficar muito longo. É um vídeo só para tentar posicionar um pouco o brasileiro e o ocidental diante do islamismo. Então é um vídeo que eu não vou deixar ele ser muito longo. Então eu vou contar só um pouquinho. Por que, primeiro, por que está acontecendo isso, esse fenômeno do Estado Islâmico no Oriente Médio? Primeiro, fazer uma rápida, muito rápida, tá? Então, aqueles que conhecem o islamismo nem precisam perder tempo assistindo isso. Eu estou dizendo para quem não conhece, para quem não tem a menor ideia do que é o islamismo. Uma descrição muito rápida, uma tentativa de... Como o brasileiro conhece o cristianismo, eu vou tentar fazer um contraponto entre os dois, tá bom? O cristianismo é uma religião monoteísta. A diferença é que o cristianismo tem seu livro sagrado, a sua Bíblia e tudo mais. Qual é a diferença do cristianismo para o islamismo? O islamismo também é uma religião monoteísta e tem seu livro sagrado, que é o Alcorão. A diferença é muito simples. O cristianismo ele dá palpite apenas na vida religiosa das pessoas. Ele é um sistema de moral, claro, tem a parte da moral que influi no comportamento das pessoas e tudo mais. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Mas na verdade são conselhos, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Agora, o centro da sua religião é a parte espiritual. Então o cristianismo ele pode ser ele pode ser usado em qualquer país. Então o cristão vive bem, estou falando vive bem em relação a ele e a sua consciência. Em qualquer país do mundo. Viveu bem na época do comunismo. Claro, foi perseguido pelos comunistas, mas ele não tinha nenhum problema de conflito entre a religião dele e o Estado. Vive bem no Brasil, que é um Estado laico, vive bem nos Estados Unidos, que é um Estado laico, vive bem na Europa, vive bem em qualquer lugar do mundo, na África, na Ásia, não tem problema.
Porque o cristianismo é uma religião que não interfere na política, não interfere na política, não interfere na economia, não interfere em nada disso. O islamismo, ao contrário. O islamismo é um tipo de religião onde tudo está definido pelo Alcorão. Então, o governo do país, o governante do país precisa governar seguindo as normas do Alcorão. Os tratados econômicos são feitos, a negociação de compra e venda, é tudo dentro das normas do Alcorão. Então, o islamismo não é só uma religião, ele é um sistema político e civil ao mesmo tempo. É por isso que nos países muçulmanos outras religiões são perseguidas. Na própria Arábia Saudita, que é um país muçulmano moderno, em teoria, não é um país que financia terroristas e tudo mais, você não pode ter uma igreja cristã, você não pode ter crucifixo ali, você não pode ter Bíblia. Ou seja, o islamismo é um tipo de religião que ele tem que dominar o Estado, ele tem a parte política e a parte social. Ele não aceita outras denominações políticas dentro do Estado que ele está gerindo. Ao contrário do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da Europa. Em todos esses países, você pode construir mesquitas. Aqui no Brasil tem várias mesquitas, nos Estados Unidos tem um monte, na Europa tem um monte. Os países não são países fundamentalistas, eles não têm relação com a religião, são países laicos que aceitam qualquer tipo de religião. Então você pode ir lá, abrir uma mesquita e exercer o seu islamismo tranquilamente, não tem nenhum problema. Nos países islâmicos, você não pode ir lá e montar uma sinagoga, uma igreja cristã, protestante, uma igreja católica, protestante, não pode. As que têm são perseguidas. As pessoas dessas denominações são perseguidas. Então existe uma diferença muito gritante entre o cristianismo e o islamismo. O islamismo é um tipo de religião que abarca o Estado inteiro. Desde o governante até o mais baixo elemento da sociedade, deve viver segundo a premissa do Islã. Se não for isso, é infiel. E se for infiel, dependendo do nível de radicalismo daquela sociedade, pode ser morto. Simples assim. Então, está explicado mais ou menos qual é a diferença dos dois nesse sentido. E sendo assim, todos os governos que não... Agora vamos falar da parte radical da coisa. O islamismo radical ele começou nas primeiras décadas do século XX. Até o final do século XIX, não existia o islamismo radical. O Islã se dava bem com todas as religiões dentro do possível. É claro que nós tivemos várias guerras no passado, obviamente, mas aí na época tudo estava em guerra. Os cristãos também tiveram guerra na época das cruzadas e tudo mais. Eu não estou falando de guerra, estou falando de intolerância religiosa, de radicalismo. O radicalismo islâmico ele começou nas primeiras 2, 3 décadas do século XX. Tanto o xiita quanto o sunita. Eu não vou falar do xiita hoje porque o xiita não interessa, fica para o outro vídeo maior. O radicalismo sunita ele começou, ele se formou na verdade ali no norte da África, na região do Egito principalmente, década de 20, onde alguns pensadores revolucionários de esquerda da Europa se encontraram com alguns líderes políticos islâmicos. E dali, na década de 20, começo da década de 30, começou a se formar o eixo fundador. Foi o eixo fundador, acho que em 1924, se eu não me engano, mas é alguma coisa parecida. Se não foi isso, é alguma coisa parecida. Tem um mosquito aqui me apurrinhando. É o coração da Irmandade Muçulmana, da Fraternidade Muçulmana, da Irmandade Muçulmana, enfim, tem vários nomes, que é o berço do radicalismo islâmico sunita. Na época, o seu principal teólogo islâmico, o principal pregador político islâmico, Said Qutb,
escreveu... O que ele fez? Ele pegou o Alcorão. O Alcorão é um livro fino, mas ele pode ser interpretado de diversas maneiras, assim como a Bíblia. Você tem a Bíblia, você tem no cristianismo você tem católicos, tem, tem os ortodoxos e tem os protestantes. Dentro dos protestantes tem anglicanos, luteranos, calvinistas, metodistas, batistas. Além de todos esses, ainda tem mais Testemunho de Jeová, Mórmon e outras denominações que também se baseiam na Bíblia. Você vê que dentro do cristianismo tem várias denominações que se baseiam na Bíblia, mas cada um tem uma interpretação diferente da Bíblia, certo? O que esse carinha fez, esse tal de Said Qutb? Ele escreveu um livro muito, na verdade um livro, é um conjunto de livros, são muitos volumes, chamado A Sombra do Corão, se não me engano, A Sombra do Corão, e ele faz comentários do Corão. Ele interpreta o Corão de uma maneira revolucionária, vamos dizer assim. Então, aquilo que estava no Corão, que você, até o século XIX, você interpretava de uma maneira pacífica, de uma maneira interiorizada, ele passou a usar o que estava no Corão interpretado de uma maneira belicosa, de uma maneira radical. Na época, ele não foi muito levado a sério, essa Irmandade Muçulmana não chegou a prosperar. O Said Qutb, inclusive, foi morto no Egito. Mas o livro dele começou a ser lido esses livros começaram a ser lidos por muitas pessoas. E essa é a gênese do radicalismo muçulmano sunita. Até que culminou, agora recentemente, com a Primavera Árabe que teve no Egito e em alguns outros países, todos eles ligados à fraternidade muçulmana. A Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, também vem da fraternidade muçulmana, também vem dessa mesma fonte, também é um movimento radical sunita. E para não me alongar muito, porque senão vai ficar muito grande, o Estado Islâmico ele é uma ala dessa Irmandade Muçulmana. Ele entrou naquela região sob o apoio da Fraternidade Muçulmana, inclusive da Al-Qaeda, que depois se desvinculou deles, e eles conseguiram se tornar mais radicais do que a Al-Qaeda e do que a Fraternidade Muçulmana. Então eles são descendentes dessa Fraternidade Muçulmana, só que numa versão muito mais radical. O que aconteceu no Estado Islâmico? O movimento radical no Oriente Médio sempre existiu. Tinha a OLP, que depois virou o Estado palestino, do Arafat. Tem o Hamas, tinha o Hezbollah, vários outros grupos menores. O que acontecia com esses grupos? Eles não tinham um território definido. Eram organizações terroristas, a Al-Qaeda também, que tinham células pelo mundo, pelo Oriente e tal, mas eles não dominavam um território. Pela primeira vez, um movimento radical islâmico domina um território. Ali tem 3, 4 países que ele tomou o território desses países e que criou ali, instituiu um califado muçulmano. Então, pela primeira vez você tem um movimento radical que você consegue combater. Por que os Estados Unidos não conseguiam combater a Al-Qaeda? Depois do atentado ao 11 de setembro, caçaram pelo mundo inteiro Osama Bin Laden e não conseguiam acharam muitos anos depois. Por que você não conseguia detectar onde estava a Al-Qaeda? Porque ela tinha células espalhadas pelo mundo. Era uma organização terrorista escondida. O Estado Islâmico não, ele é um Estado terrorista que se mostra, eu estou aqui, eu estou nessa região aqui. Então é muito fácil... Nossa, caiu alguma coisa aqui. Então é muito fácil dele ser combatido, porque ele tem um território definido. Se ele tem um território definido, você consegue facilmente cercar e destruir. Agora, por que eu estou dizendo destruir? Uma maneira muito simples. O Estado Islâmico se apresentou como o mais radical das facções muçulmanas até hoje. Nem a Fraternidade Muçulmana conseguiu se manter aliada deles, porque a Fraternidade Muçulmana achou que eles eram radicais demais. A Fraternidade Muçulmana é a organização de onde foi criado o Bin Laden, da Al-Qaeda. Você imagina
para a Al-Qaeda considerar os caras radicais demais, você imagina o nível de crueldade e perversidade dos caras. Eles apareceram para o mundo decapitando gente, atirando nas pessoas, treinando crianças para serem assassinas, queimando gente viva e declarando que vão acabar com os Estados Unidos, com a França, com a Grã-Bretanha, com a Europa inteira, com o mundo ocidental, e estão em guerra, declararam guerra com o Ocidente inteiro. Então, e já disseram que vão destruir e vão matar as pessoas. E estão treinando pessoas que vão ser soldados suicidas para fazer isso. Então eles estão dizendo o que eles vão fazer. Não é que a gente está supondo que eles vão fazer isso. Eles estão dizendo que vão fazer isso. E se os países ocidentais que têm força militar, que estão na OTAN, que têm o poderio militar, não destruírem esse Estado Islâmico, o que vai acontecer é o seguinte: aconteceu na França agora, vai acontecer daqui 2 meses, vai acontecer numa cidade dos Estados Unidos, vai acontecer na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, eles vão matar milhares de pessoas, porque eles já disseram que vão fazer isso. Eles já disseram que vão fazer isso, e eles estão fazendo. Então, fiquei surpresa porque aconteceu um ataque em Paris. Pô, mas eles estão dizendo que vão fazer. Vocês estão dizendo que vão fazer e fazem, como é que as pessoas podem ficar surpresas do que aconteceu? Se eu tenho uma rixa aqui, eu tenho uma bronca com uma pessoa aqui da rua de trás. Aí eu falo pro bairro inteiro aqui, ó, se eu pegar essa pessoa aqui passando aqui na frente, eu vou esfaquear ela. Aí um dia a pessoa passa e eu esfaqueio. Que surpresa é essa? É alguma surpresa? Não, eu estou dizendo que vou fazer. Eu só tô concretizando aquilo que eu disse que vou fazer. Então não é uma surpresa isso. E não é surpresa que eles vão fazer isso em todo o Ocidente, pelo menos nos países que eles consideram mais inimigos. O Brasil não considera um inimigo. Por que eles não consideram inimigo? Porque o Brasil não vale nada no mercado lá fora. O Brasil na política internacional é zero, é porcaria, é lixo, não vale nada. O Brasil, para eles, é país de samba, futebol e sol e mulata, ou mulher bonita, só. Não tem mais, não tem nenhuma... A imbecil da Dilma, quando começou esse problema com o Estado Islâmico, quando eles começaram a matar a gente, que estava todo mundo querendo combater, ela fez um discurso não sei aonde, dizendo, não, vamos lá, precisamos dialogar com eles. Por que ela não foi lá dialogar com eles? Porque lá eles tratam mulher praticamente como escrava. Por que ela não pegou o jatinho dela e desceu ali no Estado Islâmico para falar com os caras? Porque ela ia ser morta no mesmo dia. Então o Brasil, os governos brasileiros são tão idiotas que não apitam nada politicamente. Então o Brasil não corre esse risco. Agora, países que têm peso político, principalmente França, Inglaterra e Estados Unidos, vão correr esse risco de atentado o tempo todo. Não tem jeito. A única maneira de evitar isso é eliminando esse Estado Islâmico. Mas tem que pegar até o último líder, não pode deixar ninguém ali. Aí vocês vão dizer, mas é muito malvado, como assim? Você vai matar todos eles? Não, deixe eles vivos, que aí eles vão matar todos os outros. É simplesmente uma guerra. Eles declararam guerra contra alguns países ocidentais, eles declararam guerra contra esses países ocidentais. Se esses países... É uma guerra. Guerra, o que é o seguinte? O que é guerra? Guerra tem umas pessoas de um lado, umas pessoas do outro. Aqui estão armados, aqui estão armados. Se esse aqui tiver pena e não matar esse aqui vai matar o outro. Não tem jeito. Tá certo? Guerra é guerra. Então, assim... Então, as nações bélicas e politicamente poderosas do Ocidente, ou elas tratam o Estado Islâmico como um inimigo, porque eles são inimigos, eles declararam guerra. Eles não fazem parte do Islã radical. O Islã tem 1 bilhão e 200 mil pessoas. O 90% dessas pessoas são pessoas pacíficas que não querem guerra com ninguém. Estão ali praticando sua religião, não estão nem sabendo do que está acontecendo. Agora, tem uma minoria de alguns milhares de militantes que fazem parte desse Islã revolucionário, desse Islã radical, cujo objetivo é varrer todo o Ocidente da face da Terra. Todo o Ocidente é inimigo. Israel é inimigo, Inglaterra é inimigo, Estados Unidos é inimigo, França é inimigo. E depois que eles tomarem os principais países, se eles matarem todo mundo, o que vai sobrar? Todos os satélites. Aí vem a América Latina toda também, porque tá tudo na mesma, debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, se eles não tomarem essa providência,
É guerra, eles precisam entender que é guerra. Na guerra só tem duas opções, ou você ganha ou você perde. Se você não matar, você vai ser morto. E se não se a França, se os Estados Unidos não retalharem, não reagirem, não acabarem com esse Estado Islâmico, daqui a alguns meses a gente vai ver mais um atentado. Mais cento e poucas pessoas vão morrer numa outra cidade aí. Mais cento e poucas não. E eles vão divulgar na internet. Olha, fomos nós que fizemos, matamos todos eles, estamos felizes e vamos continuar matando todo mundo. E os governos vão ficar parados e assistindo isso? É essa a questão. Então, a ideia desse vídeo foi a seguinte, explicar um pouco qual é a diferença do islamismo com o cristianismo. É claro que eu tive que falar o básico, tem muito mais diferenças. Não dá para falar nesse tempo todo aqui. E explicar um pouco do surgimento, como é que surgiu esse Islã radical, pelo menos a parte sunita dele, cuja extremidade mais radical é o Estado Islâmico. É claro que tem um monte de outras ramificações. Quando eu for fazer um vídeo mais completo sobre o islamismo, eu vou falar sobre isso. No momento eu estou falando só desse caso específico que aconteceu. Então não adianta ter pena, não adianta, não pode, como é que vão os Estados Unidos, França, Inglaterra vão se unir, vão acabar com o Estado Islâmico? Ou eles acabam com o Estado Islâmico, ou eles já podem começar a rezar, porque vai morrer mais gente, vai morrer mais francês, vai morrer mais inglês, mais americano e mais um monte de gente, porque nesse atentado não morreu só francês, morreu sueco, morreu belga, teve brasileiro ferido, morre gente de todas as nacionalidades, porque eles atacam locais públicos. Locais públicos tem gente de todas as nações ali. Eles não querem saber. Para eles, o importante é o seguinte: eles estão em guerra contra o Ocidente. Então, eles querem matar e destruir tudo que tiver no Ocidente. Então, se o Ocidente permitir, vai ser dizimado. É uma questão de sobrevivência. Você quer sobreviver ou você quer morrer? O que você quer fazer? É isso que os líderes ocidentais têm que pensar. Se eles querem sobreviver ou se eles querem morrer. Porque os caras vão matar. Eles já provaram que eles matam mesmo. E eles não têm a menor pena, a menor piedade. Porque dentro da interpretação radical deles do Islã, o que os caras estão fazendo é legítimo. Eles estão fazendo aquilo lá em nome de Alá. Cada homem-bomba que vai lá e mata 100, 200 pessoas, ele vira herói. Vira herói, porque ele vai para lá e ele vai ser recebido por virgens lá no céu e vai virar herói. Não é que você vai dizer que no Estado Islâmico a população vai ficar chateada porque aconteceu isso. Não, eles têm um pensamento diferente. Eles estão doutrinados pelo Islã radical, pela interpretação radical do Alcorão. Você matar infiéis e todo aquele que não é muçulmano é infiel é um prêmio. É uma missão, mais do que um prêmio, é uma missão divina. Eles estão prestando um serviço a Allah. Então, é isso. O que tinha para falar sobre esse tema é isso. Tá? Eu vou mais para frente, talvez daqui a um mês, ou um pouco menos, um pouco mais, fazer um vídeo maior, aí explicando desde o surgimento do islamismo, desde 1622, com o profeta Maomé vindo por toda a Idade Média, subindo, explicando os califados que a gente teve, a época muito florescente, muito interessante, ocorrida ali na região da Andaluzia, que durou quase 700 anos, onde cristãos, muçulmanos e judeus conseguiam viver em paz dentro de um mesmo sistema. Tudo isso eu vou contar depois num outro vídeo, e esse outro vídeo vai chegar até o começo do radicalismo islâmico, do começo do século XX, e aí eu vou explicar as ramificações dos xiitas, sunitas e outras denominações menores, tá bom? Mas o vídeo de hoje era mais para falar sobre esse problema do Estado Islâmico e qual é a solução. Só tem uma solução, não tem outra. Eles não entendem conversa, eles não entendem diálogo, eles só entendem o seguinte: eles só entendem o seguinte: nós vamos matar vocês. Se vocês deixarem, a gente mata vocês. A única opção deles não matarem as pessoas do Ocidente é o Ocidente matá-los antes. Só tem essa opção. Não dá para você dialogar com esse tipo de gente, esse tipo de radical fundamentalista muçulmano, não dá para dialogar. Então, está bem explicado que eles fazem parte de um islamismo revolucionário e radical,
que é totalmente diferente do islamismo pacífico e milenário e tradicional, tá? Que é outra coisa. Então não vamos pegar aqui e sair batendo em muçulmano na rua, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Então é isso aí. Então uma saudação e até breve quando eu vou fazer a resenha do vídeo. Mais tarde eu vou fazer a resenha de um outro livro, tá bom? Então é isso aí, uma saudação.